Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma seita. Uma seita que tem criado muitos problemas como estupros e violações de menores. Já ouviram falar dos meninos de Deus? No original, Children of God, em inglês, porque surgiu nos Estados Unidos. Depois conhecidos como Família do Amor, a família também depois foi conhecidos. E agora, a Família Internacional. Sabiam que agora os meninos de Deus são conhecidos como a Família Internacional? Um novo movimento religioso amplamente referido como uma seita. Ela teve seu início no ano de 1968 em Huntington Beach, Califórnia, Estados Unidos. Quem foi seu fundador? O David Berg. Lembra do David Berg? Chegou inclusive a ser preso. David Berg, que agora é falecido. No ano de 1972, existiam mais de 130 comunidades da Meninos de Deus, com inúmeras filiais no mundo todo, mas particularmente no continente americano. No ano de 1986, depois de diversos escândalos envolvendo estupros e abusos de crianças, a igreja revogou os ensinamentos de David Berg quanto à sexualidade e proibiu o contato sexual de adultos com menores de idade, ou uma proibição. David Berg morreu no ano de 1994, aos 75 anos ele morreu. E sua segunda mulher se tornou a líder desse culto. Sabiam? Ele teve duas mulheres. A primeira morreu, a segunda, separou, né? E a segunda, ela se tornou líder. Seu nome é Karen Zerbe, que é uma viúva de Berg. A Karen se tornou a líder desse movimento. Os atores de Hollywood, Rose McGowan e Joaquim Phoenix, eles nasceram, vocês sabiam disso, que eles nasceram em famílias que faziam parte da seita Meninos de Deus? Berg ensinava para seus seguidores que Deus é amor e amor é sexo, então não deveria haver limites em termos de idade ou tipos de relacionamentos. Que coisa doentia. Um pouco sobre o fundador da seita, David Berg. Vamos falar um pouquinho sobre ele. David Berg, também conhecido pelo pseudônimo Moses David, ou Moisés David, foi o fundador e líder do movimento religioso conhecido como Meninos de Deus. Hoje em dia é chamado de a Família Internacional. David Berg nasceu no dia 18 de fevereiro de 1919 em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele faleceu no dia 1º de outubro de 1994, em Costa da Caparica, em Portugal. Foi lá que ele faleceu. Quem são seus filhos? O Rick Rodrigues, o Jonathan Emanuel, a Faith Berg, a Linda Berg e o Paul Brandt. Quem foram suas esposas? Jane Miller, de 1944 a 1970, e a segunda, a Karen Zerbe, de 1970 a 1994, que era herdeira. E aqui no Brasil, como começou os Meninos de Deus? No Brasil, os primeiros Meninos de Deus apareceram no ano de 1973. Era o casal baiano, Letícia e o Sérgio. Olha que interessante. Que conheceram o grupo, mas conheceram o grupo Meninos de Deus. Eles conheceram o grupo durante um exílio na Holanda. Nos últimos 10 anos, a Família Internacional encaretou, ela parou. A líder Karen concluiu que nos moldes antigos o movimento tornou-se insustentável. A maneira que Berg organizou o movimento estava insustentável. Ela agora vive um momento de entre-safra, de acordo com Karen, de reavaliação de diretrizes. A principal mudança já em curso é o fim da vida em comunidade. Acabou. Chega de vida em comunidade. O papel dos filiados também mudou. Há pouco integrando-se ao sistema. Mudou um pouco também. O zelo religioso da Família de Deus compensa seu pequeno número de seguidores. Cerca de 9.000 membros de tempo integral no mundo inteiro. 3.000 adultos e 6.000 crianças.
Eles também contam com um núcleo indeterminado de membros marginais, conhecidos como Tissers, os Tissers. Esses Tissers dizimam e ajudam o movimento, os Tissers, mas têm suas vidas e trabalhos independentemente das comunidades do grupo, trabalho fora do grupo. Eles praticam um estilo de vida comunitário, têm um governo piramidal, os meninos de Deus. Eles praticam um estilo de vida comunitário, têm um governo piramidal, baseado nos ensinamentos e aliança com seu fundador, o profeta, o David Berg, também conhecido como Moisés David, o Moisés Davi, também conhecido como Mo, papai, também é outro, e vovô. Sua querida esposa por direito comum, Karen Zerbe, era chamada de Maria ou mamãe, a esposa dele. No início da década de 70, centenas de homens e mulheres jovens deixaram seus trabalhos e sua educação em famílias e todas as suas possessões. Eles deixaram tudo. Todas as suas possessões materiais eles deixaram de lado. Para quê? Para juntar-se aos meninos de Deus por todos os Estados Unidos. Lembra do movimento hippie? Eles pegaram muita gente no movimento hippie. Não só foi Estados Unidos também, mas foi o Canadá. Bem como em Londres também, na Inglaterra também eles chegaram a ter. E outras cidades importantes da Europa também tinham núcleos da família Meninos de Deus. Na Austrália nós podemos encontrar também. E também aqui na América Latina. E assim, os Meninos de Deus começaram a espalhar-se pelo mundo. Em seus ensinamentos, Berg enfatizava acreditar em Deus. E proclamou-se profeta de Deus dos últimos dias. Sabiam que ele auto se proclamou profeta de Deus nos últimos tempos? Nos últimos tempos. Profeta de Deus nos últimos tempos. Usava versos e exemplos das Escrituras para justificar as suas novas doutrinas, as quais ele levava ao nível das Escrituras. Olha que absurdo. A promiscuidade sexual, sexo sem controle, intercâmbio de esposas, se tornou incontrolável entre os líderes dos Meninos de Deus. Por um tempo, isto permaneceu oculto dos membros em geral. Eles faziam, mas dos membros em geral eles mantinham oculto. A porta para o ocultismo foi aberta passo a passo quando David Berg recebeu um espírito ajudador, entre aspas, espírito ajudador, um suposto rei dos anos 1200 chamado Abraham, que Berg disse ter sido enviado por Deus para ser anjo guardião ou espírito guia. Os meninos de Deus se expandiram pelo mundo todo, primeiro na Europa no ano de 1971 e depois chegando a todos os continentes nos anos 70. Tem um zelo missionário. Eles baseavam-se secretamente em Londres, Inglaterra, no ano de 1973. Berg tinha uma postura política anti-América, anti-Israel, e ele era a favor dos árabes. Tinha também poemas sexualmente explícitos, misturando suas práticas sexuais e crenças. Olha que absurdo. Com o ocultismo, Berg declarou ter relações sexuais com todo um panteão de deusas pagãos. Ele declarou isso e escreveu sobre isso a seus membros. Berg tinha problemas com o alcoolismo, ele era alcoólatra, ele bebia. Berg bebia muito. Muitos membros são sinceros e crentes que muitos membros, mas os outros não. Espero que vocês entenderem esse vídeo um pouquinho.